Hoje, pela primeira vez, né? Primeira de muitas, estamos recebendo a visita da doutora Silvana Fraga, do Centro Espírita Caibar Chútil, trabalhadora, divulgadora da doutrina. Seja bem-vinda, fique à vontade, sinta-se em casa. Para nós é um prazer recebê-la, tá? Boa noite. Quero agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui hoje nessa oportunidade de estudo. Pedir para a espiritualidade que realmente a gente possa aproveitar os ensinamentos da doutrina para melhorar um pouquinho o nosso dia a dia. Essa casa é uma delícia, falei para o Finato, é muito aconchegante, né? A gente entra aqui, vocês estão de parabéns, é uma casa realmente maravilhosa. Quando eu comecei a pensar no assunto desse estudo de hoje, pensei que é importante a gente ter a noção básica do que a doutrina espírita ensina para a gente. E o que é? Todos nós, um dia fomos criados pelo Pai. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E todos nós estamos numa caminhada em direção a um tempo onde todos nós vamos ser espírito de luz. Isso é fato, isso é um ensinamento que você, estudando a doutrina, você descobre isso bem rapidinho. E isso é uma coisa que a gente precisa saber e ter constantemente esse pensamento. Onde que a gente está nessa trajetória de espíritos simples e ignorantes que nós somos criados, para um dia a gente poder ser espírito de luz? Uma notícia que não é muito boa, porque a gente ainda está bem aqui no comecinho da trajetória. A gente ainda está longe de ser um espírito de luz. Pode até ser que tenha alguém aqui que tenha essa bênção, mas infelizmente a gente ainda, na grande maioria dos espíritos que estão encarnados na Terra, nós ainda somos bem no pré-primário do crescimento espiritual. Como é que a gente sabe disso? A gente não está encarnado aqui na Terra? E quando a gente estuda a doutrina, a gente não aprende que o planeta Terra, ele é ainda um planeta de prova e expiação? E aí eu gosto de reforçar uma coisa. Quando a gente pensa num planeta de prova e expiação, às vezes eu estou lá no atendimento fraterno e eu ouço algumas coisas que são noções equivocadas. Assim, mas se é de prova e expiação, então é um planeta para sofrer. Eu não vou ser feliz, é de sofrimento mesmo. Não é isso. O planeta Terra não é um planeta para você sofrer. Ele é um planeta que tem várias situações desagradáveis, sim, porque ele é um planeta de prova e expiação, mas ele é um planeta escola. A gente não está aqui no pré-primário da evolução espiritual? Então ele é um planeta onde nós vamos aprender a lidar com as dificuldades, né? Então não adianta aquela historinha assim, nossa, eu vou evoluir de uma vez só, porque o que eu sofro, e aí procuro um monte de coisa para sofrer. Pelo contrário, né? A gente está aqui para aprender a lidar com as adversidades. É através dessa lida com a adversidade, aprendendo a ter paciência, aprender a respeitar o próximo, tudo isso que a doutrina ensina para a gente amar os nossos irmãos, é que a gente vai dar um passinho na evolução. Então a gente vive num planeta de prova e expiação, mas ninguém pode vir aqui falar que eu quero sofrer muito, que eu quero crescer logo. Nada disso, hein? A história do sofrimento, das dificuldades, é no sentido de aprendizado. É para isso que a gente está aqui num planeta escola. E aí, quando a gente vai estudar a evolução das espécies, a ciência diz, embora não tenha tanta certeza, mas faz mais ou menos 4,5 bilhões de anos que o planeta Terra vem sendo formado. E aí a gente pensa como Deus é perfeito e maravilhoso. Faz 4,5 milhões de anos que Ele vem preparando esse planeta lindo que a gente vive. O planeta passou por resfriação, passou por uma mudança de temperatura, passou por mudança da atmosfera,
e criou um ambiente onde o ser humano pode viver. A gente vive num planeta que tem terra produtiva, que tem um ar que a gente respira bem, nas condições de ser humano, a gente tem água potável, a gente tem um planeta que é cheio de beleza. Então, Deus foi criando isso para a gente durante todo esse período, devagarzinho, veio preparando essa casa para que um dia a gente pudesse habitar e aprender a evoluir aqui nessa casa, que é o planeta Terra. Aí também, na evolução das espécies, a gente fica sabendo que os primeiros fósseis que mostram o ser humano vivendo em comunidade, ele vem de cerca de 25 mil anos atrás. Olha o tempo que Deus demorou para construir a nossa casa. Não é muito fofo, não é muito perfeito, né? Veio criando assim todas as condições para que a gente ganhasse de presente nessa encarnação viver aqui na Terra. Agora também, vamos prestar atenção, o tempo que nós já estamos aqui. 25 mil anos que a gente está aqui nessa escolinha, né? E por que será que a gente ainda, depois de 25 mil anos, continua aqui no pré-primário? Por que a gente não conseguiu ainda passar para um planeta de regeneração? Continua encarnando aqui na Terra. Provavelmente porque a nossa evolução espiritual ainda está deficitária. A gente ainda tem alguma coisa para aprender, né? Então, 25 mil anos na nossa evolução está sendo pouco tempo. Mas tudo bem, Deus não tem pressa, a gente também, porque a gente é um espírito eterno, não é isso? A gente vive algumas encarnações e são períodos pequenos, perto da eternidade do nosso espírito. Então, vamos lá. Quando você estuda na doutrina, Emmanuel diz para a gente que o homem se diferencia dos outros animais em função de 3 atributos: raciocínio, julgamento e inteligência. Porque quando a gente fala, o que diferencia o ser humano dos outros animais? Você aprende na escola, é inteligência. Quem tiver um bichinho de estimação tem certeza absoluta que eles têm inteligência também, né? Então, na verdade, o que diferencia o homem dos outros animais é que a gente junta a inteligência, a gente raciocina em cima do que a gente conhece e a gente julga o que vai acontecer de acordo com a nossa atitude. Então, como é que funciona isso? Quando eu penso em alguma coisa, como eu já sou da espécie humana, eu tenho condições e tenho obrigação de saber quais são as consequências da atitude que eu vou tomar. Isso é diferente do animalzinho de estimação, porque ele sabe, por exemplo, se ele fizer uma arte e for repreendido, se ele fizer de novo, ele vai apanhar de novo. Mas ele tem esse julgamento de que ele não pode fazer? Não, ele vai continuar fazendo e é aquilo que a gente conhece. O ser humano está num outro ponto. A gente não tem mais as atitudes por instinto. A gente recebeu o dom de raciocinar em cima do que a gente vai fazer e julgar as consequências dos nossos atos. E isso aí veio junto com o presente que Deus nos deu, que é o famoso livre-arbítrio. O que significa o livre-arbítrio? Significa que é aquela historinha que a gente já ouviu falar. A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. E é aí que entra a competência do julgamento que o ser humano tem. A gente pode fazer qualquer coisa, mas a gente sabe que o que a gente plantar é o que a gente vai colher. Não é assim a lei divina? Então, a ideia do estudo de hoje é isso. Por que a gente ainda está aqui, né? Talvez uns estejam aqui, outros mais aqui, mas a gente ainda está longe de ser um espírito de luz. Por que a gente ainda vivencia tantas tristezas, tantos sofrimentos? Por que a gente fica patinando, né, no planeta de prova e expiação? O que a gente precisa fazer para nos transformar num espírito iluminado? E aí, gente, é super fácil. É só a gente seguir o ensinamento de Jesus. Ele não é o espírito de luz maior que já viveu sobre a terra?
Ele não deixou há 2017 anos atrás os ensinamentos para que a gente seguisse? Ele já falou, e aliás, melhor do que falar, ele já exemplificou como a gente devia agir para ser um espírito iluminado. Mas, né, como a gente é humano, a gente ainda está aqui, dando cabeçada. E a ideia é isso. É assim, o que a gente faz no nosso dia a dia que ainda não deixou que a gente pudesse estar um pouquinho mais evoluído? Eu separei 7 assuntos que a gente conversa sempre, com uma frequência muito grande, no atendimento fraterno. Então, o primeiro assunto é assim, a gente pensar sobre as nossas atitudes e as nossas escolhas. Se Deus nos deu inteligência, raciocínio e capacidade de julgar os nossos atos, a gente não pode mais falar que a gente agiu sem pensar, né? Todas as nossas atitudes, antes de agir, passaram por um pensamento na nossa cabeça. E isso quem fala é Emmanuel. Nesse livrinho aqui, que é muito gostoso de ler, porque os capítulos são bem curtinhos e muito claros, ele diz para a gente o seguinte: todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento da criatura. O mal e o bem, o feio e o belo, vieram antes de tudo na fonte mental que o produziu. Então, a gente não pode mais, na situação de ser humano, dizer que agiu sem pensar. Quando a gente fala isso, na verdade, a gente está sendo econômico no pensamento, porque a gente agiu sem pensar nas consequências. Vou dar um exemplo bem facinho da gente entender o quanto o pensamento altera as nossas escolhas e, consequentemente, nossas atitudes. Por exemplo, hoje é uma segunda-feira, todo mundo trabalhou, chega essa hora a gente está cansado, e aí a gente tem 2 situações. Eu posso pensar assim: hoje eu estou muito cansado, mas o centro me faz muito bem, e eu vou. Mas eu também posso estar naquela fase ruinzinha, assim, né, de que os pensamentos bons não estão muito meus companheiros, e eu posso pensar assim: o centro me faz muito bem, mas eu estou muito cansado hoje, e aí eu não vou. Olha que louco, são 2 situações, são 2 fatos, um que a gente está cansado, e o outro que o centro faz muito bem. A forma como a gente constrói o nosso pensamento é que vai induzir a nossa atitude. Se você está naquela faixa de que está tudo ruim, eu não estou com vontade de fazer nada, né, assim, aquela vibraçãozinha baixa, você vai ficar em casa, não vai vir ao centro. Se você está mais elevado, querendo cuidar da sua vida espiritual, aprender a dar um passinho na nossa evolução, apesar de cansado, a gente vai vir. Então, a gente precisa, sim, cuidar dos nossos pensamentos. Quando a gente ouve falar, orai e vigiai, o que é vigiar? É vigiar os nossos pensamentos, porque a doutrina nos conta, e é muito fácil a gente ter certeza disso, que quando a gente pensa, nós atraímos os nossos companheiros, não é isso? Os nossos companheiros da espiritualidade. A gente atrai o quê? Por sintonia. Se você está numa sintonia boa, se você tem pensamentos do bem, de carinho, de amor, as pessoas desencarnadas, os espíritos desencarnados que ficam ao nosso redor, são os espíritos que têm a mesma sintonia. Se ao contrário, a gente tem sempre aquele baixo astral, reclama de tudo, nada está muito bom, não é que os espíritos iluminados não gostam de estar junto, é que a gente atrai tantos outros espíritos em baixa sintonia, que eles ficam ali disputando espaço, e a gente só vai ouvir o que a gente quiser, né? É igual quando a gente encarnado aqui, está numa situação no nosso dia a dia, assim, eu gosto, sei lá, eu gosto de música, eu gosto de flores, eu gosto de vida em família. Provavelmente os seus amigos têm mais ou menos essa característica. Dificilmente uma pessoa que gosta desse tipo de coisa vai ter grandes amigos, aqueles que estão próximos mesmo,
que gostam de briga, de ir para o boteco e bater em todo mundo, criar confusão. Então, essa atração de entidades espirituais é do mesmo jeito que a gente tem com os nossos amigos encarnados. Dependendo do nosso comportamento, e o nosso comportamento, ele está intimamente ligado com o nosso pensamento, é quem a gente vai atrair, né? Então, gente, de novo, vamos tomar cuidado do que a gente está pensando. Vamos elaborar o nosso pensamento. Isso é treino? É. Né? A gente ainda está bem pequenininho na evolução. A gente ainda tem muito pensamento que não devia? Tem. Mas nós não somos mais instinto. Nós já passamos da fase instinto. A gente hoje tem a condição de ser humano. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer para a nossa vida. Então, aquele negocinho, né? Eu vou sair de casa, vou beber e vou pegar um carro. Se acontecer alguma catástrofe, um acidente, nós não podemos mais nos colocar atrás daquela historinha assim, mas eu não pensei nisso, nem pensei que isso, não. Você não pensou na consequência do que você está fazendo, porque competência para pensar tinha. Então, é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça a hora que a gente acorda de manhã. Todas as nossas atitudes do dia vai depender de onde a gente direciona o nosso pensamento. E um outro assunto é a respeito do conhece-te a ti mesmo, que a gente também estuda na doutrina, fala bastante. E aí, vamos lembrar assim, a gente ainda está aqui, né? Então, ninguém é perfeito. É outra notícia também que não é das melhores para contar para vocês, mas nós não somos. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui, né? A gente está aqui aprendendo. A gente errou, a gente vai errar, mas a gente está aqui para corrigir e aprender. Então, é aquela história. Quando eu me olho de manhã no espelho, eu preciso achar que eu sou uma pessoa do bem, porque senão como é que o meu dia vai acontecer? Então, eu me olho lá, eu sou uma pessoa do bem, né? Falo comigo mesmo no espelho. Aí eu penso assim, mas se eu sou uma pessoa boa, por que cargas d'água que eu ainda estou aqui encarnada na Terra? Por que eu já não estou, né? Lá, iluminada, volitando. Vamos ver algumas coisinhas do nosso dia a dia para entender por que a gente ainda não está na fase da volitação, por que a gente ainda está aqui, né, nessa matéria, vivendo no planeta Terra. Será que aqui todo mundo pensa na necessidade de não ter desperdício de água? A gente que mora num lugar tão quente como o Rio Preto, será que a gente lembra, na hora que entra no chuveiro, né, de gastar pouca água? Será que a gente lembra de usar a água da máquina de lavar para lavar a calçada ou a área de serviço ali? Ou a gente entra no chuveiro e está aquele calorzão e deixa o pau torar, e a água vai. E aí a gente tem assim aquele hábito de falar, mas isso também você está exagerando, porque aqui não falta água. Gente, não é aqui na minha casa não falta água. A gente está falando, da nossa casa, né? Que Deus preparou para a gente com tanto carinho e durante tanto tempo. A água é um bem findável. Então, a gente precisa, sim, pensar em não jogar ela fora. A gente deve usufruir, mas a gente não pode desperdiçar. Será que a gente também está preocupado com o desperdício de alimento? Eu vou contar uma historinha que fez uma mudança no meu hábito alimentar. Eu assisti um dia uma palestra lá no Caibar, e eu não vou me lembrar agora para dizer assim, exatamente os números que a palestrante citou. Mas ela falava sobre o pão francês. E aí, na hora, né, assim, você não pode jogar fora o miolo do pão francês. Isso é um grande desperdício de alimento. E aí a primeira sensação que fica assim, gente, pão francês tão pequenininho, né? Jogar fora Gente, isso é muito pequenininho para ser uma preocupação, né, de crescimento espiritual. Mas aí ela contou a seguinte história.
Quando alguém foi plantar o trigo, ele chegou aqui no nosso planeta e desmatou uma área. Aí ele foi lá e jogou implemento. Jogou veneno, não, primeiro jogou adubo, né, a semente e o adubo. Aí esperou crescer, provavelmente botou uma irrigação, usou a água. Aí ele foi lá e jogou veneno na cultura. E muita gente trabalhou nisso aí. Não interessa se tinha grandes maquinários ou não. Mas, enfim, existiu muita gente envolvida no trabalho de plantar o trigo. Depois, esse trigo foi colhido. E mais pessoas trabalharam nisso. E depois ele foi para beneficiamento. E mais pessoas trabalharam no beneficiamento do trigo. Virou farinha, foi para a padaria. E aí, um dia, alguém acordou às 3 horas da manhã e foi lá para a padaria fazer aquela misturinha bem gostosa, preparar um pãozinho bem gostoso, que às 7 horas da manhã ele estava cheiroso e crocante na minha mesa. E aí, o que eu costumo fazer? Pego, gosto só da casquinha que é crocante, jogo metade do pão fora, porque o miolo do pão francês é metade do pão, né? E aí, ela chamou atenção disso, assim, quando você joga metade do pão que veio para a sua mesa fora, você está jogando metade de toda essa história que existiu para você chegar na sua mesa, né? A terra que foi desmatada, a água que fez irrigação, o trabalho das pessoas envolvidas nisso. Então, a gente está jogando metade disso fora. A gente precisa pensar nisso. E quando eu não penso nisso, eu sou uma pessoa ruim? Não é isso. É que a gente faz tudo no automático. A gente não presta atenção nas pequenas coisinhas que são importantes para que a gente possa se melhorar. Aí a gente pensa assim, deve ter alguém pensando aí, essa mulher é chata, né? Porque todo mundo faz isso. E quando eu ouço a história do todo mundo faz isso, eu lembro muito da minha mãe quando a gente era criança. Que era bem isso. A gente ia fazer alguma coisa e ela não deixava, a primeira conversa era, né, assim, ai mãe, mas poxa, todo mundo faz isso. E ela dizia pra gente, você não é todo mundo, você é você. E na doutrina a gente aprende que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Então não é porque todo mundo toma banho demorado, não é porque todo mundo joga comida no lixo, que eu vou fazer também e vou me esconder atrás do todo mundo. Responsável pelas minhas atitudes, a cobrança da minha consciência é em cima dos meus atos. Eu é quem vou responder. Aí, reciclagem do lixo, por falar em jogar as coisas fora. Aí venho de novo, né? Outra mulher chata. Na minha rua nem tem reciclagem de lixo. Mas a gente sabe que mesmo não tendo a reciclagem de lixo, que já existe em muitos lugares, existem muitas empresas que aproveitam o lixo, né? Constrói telha, constrói bloco para construção, tem uma série de situações, papel. Tem muita gente que vai ao lixão e recolhe as coisas ali no lixo. E aí, se não tem coleta seletiva na sua rua, você pode fazer isso no seu dia a dia. Como? 2 recipientes. Um vai lá o papel, o plástico, as coisas que a gente sabe que são recicláveis. No outro, você joga comida. Porque se você está lá, passou no semáforo, chega no fim da tarde, o nosso carro está abarrotado de papel, não é? Pega aquele papelzinho, põe no lixo reciclável. Agora, se eu puser aqui, e depois eu chegar com o resto de comida, que, né, a gente não dá conta de fazer só a comida que a gente vai comer. A gente não pensa ainda que a gente não pode desperdiçar comida. Então, geralmente tem sobra, e aí a gente vai lá e joga a comida junto com o papel e o plástico. Aí sim, tudo virou lixo. E o lixo, ele tem vários complicantes. Ainda existem situações, aqui em Rio Preto nem tanto, mas a gente sabe que tem muito, em alguns lugares aqui de Rio Preto ainda, mas nas grandes cidades, você tem enchente, porque tem muito lixo obstruindo as drenagens de água.
O lixo plástico que fica na terra, ele não é metabolizado, não. Metabolizado é coisa de médico, né, Finato? Ele não é transformado. Ele vai ficar ali, poluindo a terra, né? Poluindo a nossa casinha, que a gente tem obrigação de tomar conta. Deus preparou para a gente tão devagarzinho e com tanto carinho. Por que que a gente pode chegar aqui num momento que você vai passar, né, vai fazer uma passagem, sei lá, de 50, seja de 100 anos, e vai destruir essa casinha? Então, isso não está certo. E por isso eu sou uma pessoa ruim? Não, mas eu também não estou dando passinho nenhum na minha evolução, né? Eu ainda estou ali pisando na bola, né? Vou continuar patinando nessa história. Aí eu penso nessas coisas todas, tomo esse cuidado. Bom, agora eu já faço tudo isso que aquela mulher lá falou lá em cima. Amanhã eu separo tudo, tomo os cuidados direitinho. E aí eu olho de novo amanhã cedo no espelho e falo, bom, agora eu sou uma pessoa do bem, porque eu já me conheço, eu cuido do planeta, eu dou conta de tudo isso. E aí eu faço uma oração e entro no meu carro. Porque eu me conheço agora e eu sou uma pessoa do bem, certo? Quase virando anjo já. Aí eu entro no meu carro e eu chego na primeira esquina e tomo uma fechada de um outro carro. Nossa, complicado, né? Porque aí as asinhas já despenca tudo de novo. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é virar o bicho. Você já quer gritar com a pessoa que te fechou, você já fica muito bravo, e você já quer tirar satisfação onde já se viu, eu não aceito isso. Gente, vamos pensar assim, aquela pessoa que nos fechou, provavelmente ela nem me conhece, então eu não posso nem ficar brava com isso, porque aquilo lá não foi para mim, né? Se eu tenho duas opções, né? Eu tenho lá o meu livre-arbítrio, eu tomei uma fechada, dificilmente alguém vai ficar feliz da vida. Ai, que bom, tomei uma fechada. Mas a gente tem duas alternativas. Uma é você ficar muito bravo, sair atrás da pessoa, sair xingando, fazendo todo aquele estardalhaço que a gente está acostumado a ver no trânsito. E isso até pode fazer mal para quem te fechou, mas com certeza vai fazer muito mal para você. Essa raiva, esse mal-estar, essa coisa que dá essa sensação de você ficar irritado, eu duvido que a gente vai chegar no nosso trabalho, depois de ter todas essas sensações de querer sair, brigando, batendo, você vai chegar lá no seu trabalho assim, bom dia, Deus ilumine o dia de vocês, que a gente tenha um bom trabalho. Não, a gente normalmente vai chegar lá assim, nossa, você não sabe o que me aconteceu. Quer dizer, você, além de ficar toda azeda, você vai estragar o dia das pessoas que trabalham junto com você. Então, qual é a outra alternativa, já que a gente tem o livre-arbítrio? Tomou uma fechada, releva, respira. Isso é treino? É isso mesmo, mas é para isso que a gente está aqui, para aprender a lidar com algumas sensações. Respira e agradece que você só levou uma fechada, que não aconteceu nada de mais grave. E se for possível, agradece mesmo. Nossa, Deus, graças a Deus que não aconteceu nada. Obrigada, né? E ainda assim, Deus queira que essa pessoa consiga chegar bem no destino dela. Não pode ter também aquele negocinho assim, graças a Deus que não aconteceu nada, mas tomara que ela bata ali no poste. Não pode, não pode. A gente precisa aprender a ser do bem de verdade, né? E aí, se você vai para essa segunda opção, realmente a gente vai chegar mais leve. Isso passou. Não é uma coisa que vai ficar vivenciando durante o dia inteiro e comendo o seu estômago, né? Queimando de raiva. Aí, já que a gente já colocou até quase umas asinhas assim, já melhorei, não brigo mais no trânsito, fico brava ainda, mas eu não falo mais. Eu, né, tô treinando isso aí, tá indo. Aí, um outro assunto que é muito comum a gente ouvir nas palestras, e nós estamos numa fase ótima atualmente, é sobre julgamento. A doutrina diz que a gente não pode julgar as pessoas, que a gente não deve julgar as pessoas. Por quê?
Porque está todo mundo aqui, mais ou menos na mesma barca, né? Um mais, outro menos, mas ninguém ainda é perfeito. Então, a gente vai errar, ou a gente errou. Mas, enfim, vamos só dar um exemplo bem concreto. A gente está numa época que a gente é bombardeado na televisão sobre corrupção, sobre as falcatruas, e é impossível a gente não ficar muito magoado com isso, indignado até, né? E aí, automaticamente, a gente já começa a botar o dedo e apontar, não, esse cara tem que morrer, esse cara tem que ser... A gente vê, assim, os comentários mais doidos a respeito dessas coisas, né? Tem que morrer todo mundo, tem que matar fulano. É triste esse tipo de comentário, porque a gente se indignar é uma coisa, mas a gente passar para o lado do pensamento ruim, é aí que a gente precisa tomar conta. Mas não é isso que eu queria falar. A gente está sendo bombardeado com as notícias de corrupção. E aí eu quero perguntar assim, quem nunca parou numa vaga especial? Quem nunca botou o carro ali e falou, não, 2 minutinhos, estou saindo já. Parar na vaga especial é para quem é especial. Quando a gente descobre a importância disso? Quando você está com um idoso que precisa parar na frente de um hospital, de uma farmácia, e o idoso, ele não anda devagarzinho porque ele tem preguiça, ele não tem mais condições de se locomover direito. Ou se você tiver com uma fratura, enfim, se você tiver uma situação especial, quando você vivenciar isso, você vai saber exatamente para que aquelas vagas servem. E aí, eu vivo brigando isso com a minha sobrinha, porque ela diz, mas isso aí é um absurdo, olha o tanto de vaga que tem. Gente, o que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Não adianta a gente ficar discutindo, né? Arrumando desculpa, mas é só 5 minutinhos. E de novo aquela história. Todo mundo para. Tá bom, gente, todo mundo vai entrar na fila para se explicar depois. Eu vou responder pelo que eu faço. E eu vou continuar patinando aqui se eu continuar fazendo o que todo mundo faz. Ou o que eu sempre faço e que não é correto. Outro assunto que eu gosto de conversar. Quem nunca pediu um atestado médico falso? Aí a gente entra numa saia justa muito grande. E assim, né? Normalmente, quem pede isso pra gente é amigo, né? Assim, dá aquela faltinha e aí assim, mas eu vou lá ligar porque a Silvana é minha amiga. Agora que eu tô mais velha, eu tô de boa, eu já saio fora, assim, não, sei lá onde você estava, você bateu em alguém, como é que eu vou te dar um atestado que você estava aqui? Então, você dá uma brincadinha e sai fora. Mas eu já me vi em situações extremamente constrangedoras, porque as pessoas te pedem um atestado, você diz que não pode dar, e aí, quem está errado é você que não vai dar o atestado. Fica brava com você. Olha que situação. Pedir um atestado falso é um delito, concordam comigo? Porque o atestado, é um documento que hoje em dia não vale nada, porque tem tanto atestado falso, mas o médico está documentando que aquela situação aconteceu, que você esteve em consulta, que você não pode fazer isso. Quando o meu amigo, porque a gente só pede coisa errada para amigo, né? Você não fala isso para quem é desconhecido, porque você já leva um não logo na tapa. Mas amigo põe a gente naquela saia justa. E aí, quando ele chega para você, fala assim, arruma para mim um atestado. E aí depois, inclusive, no final de semana, a gente vai sair, vai jantar, tomar um sorvete. Olha que situação. O pedido do atestado falso, ele está me induzindo a um delito. Se eu der, eu estou cometendo um delito. Então, o meu amigo está me corrompendo, eu estou sendo corrupta quando eu dou o atestado médico falso para ele, e ainda tem a propina do jantar, né? Então, é assim. Mas gente, isso é muito pequenininho. Não é. O que está certo, o que não está certo, está errado. Se você não se incomoda com as coisas, com os pequenos delitos, é só uma questão do lugar onde você está.
né? Porque assim, se você acha que pode tirar um favorecimento porque você tem um amigo, quem somos nós para botar o dedo em achar que alguém que está corrompendo? Eu não estou dizendo que a gente não deve ficar indignado e lutar muito contra a corrupção. O que eu estou dizendo é para a gente se olhar e entender que a gente ainda tem muito instinto, né, da nossa fase mais ignorante. E é isso que a gente precisa trabalhar para mudar. É isso que vai fazer a nossa reforma íntima. Outra coisa, trabalho. O Lúcio falou, estamos precisando de trabalhador na casa. Um dia eu ouvi lá no Caibar uma pessoa que veio procurar o centro e assim, mas quer dizer que se a gente não estiver no centro, então a gente não tem o apoio da espiritualidade? De jeito nenhum. A espiritualidade não abandona a gente nunca. A gente sempre vai ter a proteção divina. Agora, veja só. Quando a gente vem para o centro, primeiro que existe uma espiritualidade que trabalha na casa, que é em número muito maior do que os encarnados que estão aqui. Isso está bem explicadinho nos mensageiros do André Luiz, né? Quando a gente vem para uma casa espírita, a gente está sendo atendido, a gente está sendo tratado pela espiritualidade. E a gente está ouvindo sempre alguma coisa falando do bem. Então, é claro que você consegue sair de uma situação, de uma palestra, ou quando você vem fazer um trabalho, fazer na cozinha, ou quando você vem fazer qualquer trabalho no bem, a sensação de conforto e de felicidade que a gente tem, ela é indescritível. E a gente passa a ficar mais feliz. Aí, infelizmente, também porque nós somos humanos, né, ainda bem imperfeitinhos, a gente vem, fica um tempo, começa a trabalhar, a hora que você está tudo bem, nossa, como a gente é preguiçoso, né? E aí começa assim, mas é porque, né, eu mudei, porque eu casei, e aí a gente vai arrumando um monte de motivos para se afastar do centro. E aí, não é que a espiritualidade se afasta da gente, mas pensa bem, em vez de vir aqui para o centro, você senta na frente da televisão e vai assistir uma novela que só tem, né, assim, boca de fumo, droga, história de relacionamento completamente esquisito. Eu não tenho nada com quem gosta de televisão, mas que não dá para imaginar que a sensação que a gente sai depois de um convívio no centro é semelhante à sensação que a gente sai da frente da televisão quando você assiste um programa da Atena, por exemplo. Não dá. Então, a nossa vibração vai para onde a gente escolhe, né? A gente precisa cuidar dos lugares que a gente frequenta, dos assuntos que a gente escolhe para ouvir, da convivência que a gente vai ter. Então, trabalhar no centro faz muito bem. Para quem? Eu vou lá ajudar o centro? A gente vai se ajudar, né? Então, é isso aí. Eu fico imaginando se todo mundo que tivesse ido procurar, desde que eu estou no Caibar, o atendimento fraterno, e aí a gente sugere, olha, venha, assista a palestra, faça o estudo. Gente, se tivesse vindo, já tinha explodido de gente aquele centro. Mas é assim, nem sei te falar a porcentagem, mas infelizmente é, muito pequenininha, né? Vai, faz o tratamento, a hora que está melhor, sai fora. Caridade. De caridade, eu tenho até um estudo só para a gente falar sobre isso. E eu quero só fazer uma pergunta que é talvez uma das caridades que eu acho mais importante. Nós cuidamos dos nossos idosos? Aí, aquela perguntinha assim, mas isso é uma coisa óbvia, né? Tem que cuidar do idoso. Não é, gente. Se fosse óbvio, a gente não tinha tanto idoso chegando no hospital desidratado, porque o idoso não lembra de tomar água, ele não tem sede. A gente não seria tanto idoso com feridas, porque eles não são movimentados na cama.
a gente não teria tanto idoso com depressão, porque eles não são confortados com o carinho dos seus, dos filhos, dos genros, dos netos. E é assim, o idoso, ele tem que ter essa atenção. Se a gente não tem condições físicas de cuidar do idoso ali, de cuidar, de dar banho, a gente tem obrigação de ter a caridade afetiva, porque eles nos acolheram quando a gente veio para esse mundo. Eles nos levaram pela nossa trajetória. E quando eles vão fazer a passagem, eles merecem ter uma passagem digna. Então, aquela coisa, né? Ah, mas o meu pai não foi lá muito bem, o meu pai, minha mãe não fizeram lá muito, não foram assim aquelas pessoas carinhosas. De novo, o que eles fizeram é deles. A nossa obrigação é acolher os nossos idosos. Se nós acolhêssemos os nossos idosos, não haveriam tantas casas de asilo. Não haveriam tantos idosos internando para morrer no hospital, por falta de carinho. Eles só precisam disso. Eles vão fazer a passagem, né? Precisam de dignidade para isso. Amor ao próximo. Quanto tempo eu já falei? Porque eu vou empolgando assim, a coisa vai. 40, estou acabando. Amor ao próximo. Quando a gente fala em amor ao próximo, a gente precisa imaginar que se o meu próximo é meu irmão, nós somos todos iguais. Não é esse o ensinamento? E não é isso que a gente entende, né? O nosso próximo é o meu igual. Então, vamos ver duas situações de amor ao próximo. Será que a gente chama para sentar na nossa mesa, para jantar ou almoçar com a gente, as pessoas que estão sobre a nossa subordinação? Sabe aquela pessoa que trabalha lá e limpa o chão da empresa que você trabalha? Ou aquela pessoa que trabalha na sua casa? Aquela que prepara a tua cama, cuida do teu lençol, faz a sua comida, lava a sua roupa, né? Será que a gente chama para que ela sente e almoce e confraternize com a gente? A gente trata esses subordinados como se eles fossem os nossos iguais? É fácil essa resposta. Imagina que em algum momento a situação se inverta. Isso não é uma coisa absurda, né? Existe todo um sistema econômico aí que, de repente, um cara que é super dono de uma empresa quebra. E ele pode ter que ir fazer café em um outro lugar. Se ele for trabalhar na empresa da pessoa que era subordinado, né? Se eu for trabalhar na empresa de uma pessoa que hoje está sob a minha subordinação, eu quero ser tratada do mesmo jeito que eu a trato? Se a resposta for sim, a gente já deu esse passinho. Mas, normalmente, a gente não tem esse pensamento. Outra situação de amor ao próximo. Quando quebra o vidro na minha casa, como é que eu jogo isso no lixo? Geralmente assim, né? E pronto, acabou. A gente precisa pensar que um irmão nosso, igual a mim, né, um querido meu, porque ele é meu irmão, ele é filho de Deus, vai recolher aquele lixo. E se eu não precisasse falar nada disso, a gente também não atenderia nos plantões tantas pessoas com a perna cortada, o braço cortado. E aí a gente fica assim, gente, mas eu nem pensei nisso. Não. De novo, né? Eu não pensei na consequência de jogar um caco de vidro no lixo. Porque se eu soubesse que o meu filho ia recolher aquele lixo, eu não teria tido um cuidado maior? Então, a gente precisa pensar que o nosso próximo, eu sei lá quem é o próximo, mas é alguém que eu preciso amar como se fosse meu filho, meu pai, alguém assim que eu tenho muito carinho. Aí a gente aprendeu a amar o próximo. E para encerrar agora, eu vou falar sobre perdão. Essa é difícil, essa é complicado aqui na condição de ser humano, a gente pensar
que a gente vai conseguir realmente sentir do fundo do coração o perdão a todas as ofensas que a gente sofrer durante essa encarnação. Então eu vou trazer, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter, é a parábola da mulher adúltera. Cristo foi fantástico na sabedoria e no ensinamento nessa parábola. A gente sabe que naquela época, Cristo vivia sendo colocado em xeque para ver se ele realmente era justo e bom como ele pregava. Então as pessoas viviam trazendo para ele situações de saia justa. Então trouxeram uma mulher que estava sendo acusada de adultério. Naquela época, o adultério era punido com apedrejamento até a morte. E aí todo mundo conhece essa parábola. Trouxeram, apresentaram e para que ele julgasse o que seria feito daquela pecadora. E o que Cristo fez? Ele, primeiro de tudo, disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Gente, isso é muito sábio. Se fosse para nós, essa pergunta, né? A gente podia tirar pedra? Será que a gente não cometeu nenhum desses errozinhos minúsculos no nosso dia a dia que a gente está falando aqui? Porque o erro grande a gente toma conta para não cometer, mas os erros pequenininhos a gente não presta atenção. Então a gente não poderia jogar pedra, já começa por aí, né? E aí, o que aconteceu? Todo mundo foi jogando a pedra embaixo, ninguém apedrejou, beleza. E aí, o que Cristo disse? Vá e não peques mais. Olha só, que sabedoria. Ele livrou a mulher de ser apedrejada e morta. Ele não disse para ela que ela não tinha errado com o adultério. Ele simplesmente disse: vai e não peques mais. Ele perdoou o erro. E aí a gente fica aqui nessa coisa tão de picuinha, assim: eu não perdoo quem me fez alguma coisa. Quantas vezes Cristo já perdoou os nossos equívocos e nós estamos tendo a oportunidade de voltar para aprender, voltar para aprender, voltar para aprender. Então é nesse sentido que a gente precisa aprender com os ensinamentos de Jesus. Eu acho que essa parábola, ela encerra muito bem a noção de perdão e de justiça, né? A gente vai errar? Sim. Os nossos companheiros de jornada vão errar? Provavelmente sim. Nós estamos todos ainda muito no início da nossa caminhada. Mas Cristo deu o exemplo do perdão. E nós temos o exemplo maior, que é uma reencarnação, outra e outra, quantas nós precisarmos. E aí, para encerrar então, eu quero só dizer o seguinte: essa é a nossa encarnação mais importante, porque a encarnação passada já era. Se a gente foi a rainha do Egito, né, quem vai atrás de saber vidas passadas, sempre assim: foi não sei quem. Não. O que eu fiz na encarnação passada não vai mudar. Já foi. E nós sabemos que já foi, não interessa mais, porque Deus nos deu a bênção do esquecimento. Então, o que nós fizemos já passou. A próxima encarnação, a gente nem sabe quando vai ter essa oportunidade. A gente não sabe se vai reencarnar junto com os nossos, já que o planeta Terra está passando por um período, vai sair da prova e expiação para regeneração. Então, a que foi, já foi. A próxima encarnação, a gente não tem a menor ideia de como vai ser. Então, é agora que a gente precisa olhar para dentro de nós, ver esses pequenininhos, né, furinhos na nossa espiritualidade. Por que a gente ainda não é uma pessoa do bem? Por que nós não somos ainda um espírito iluminado? Porque a gente ainda tem uma série de coisinhas que precisa mudar. E aí aproveitar essa bênção que Deus deu para a gente, de poder estar aqui, vivenciando essa experiência encarnatória, num planeta maravilhoso que é o planeta Terra. Gente, muito obrigada. Eu adorei conversar com vocês.
Realmente é uma casa muito gostosa, a gente vai falando e percebe as pessoas participando e concordando e assustando com o que a gente está falando. Foi muito gostoso. Eu espero que realmente seja de proveito para o nosso dia a dia, para a gente ir mudando um pouquinho em direção à nossa evolução espiritual. Assim seja.